oração antes da gente começar a nossa reunião. Sussuzinha, espero que você tenha preparado a sua oração aí. Sim. Querido Pai Universal, nesse momento de aflição, elevamos nossos corações a Ti em busca de conforto e orientação. Pedimos que a Tua presença nos una em solidariedade aos nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul que enfrentam as adversidades das fortes chuvas. Que o Teu amor nos inspire a estender nossas mãos em ajuda àqueles que estão sofrendo. Que possamos ser instrumentos da Tua paz e consolo nesse momento de necessidade. Que o nosso ajustador de pensamento nos guie em nossas ações e decisões, capacitando-nos a oferecer apoio e conforto da maneira mais eficaz possível. Que o Espírito da Verdade nos ilumine com sabedoria e discernimento para que possamos encontrar soluções e oferecer esperança àqueles que estão enfrentando dificuldades. Que a nossa solidariedade seja um reflexo do Teu amor incondicional por todos os Teus filhos, e que através dela possamos manifestar o Teu cuidado e compaixão nesse momento desafiador. Que possamos permanecer unidos em espírito e propósito, confiantes de que, com a Tua orientação e apoio mútuo, possamos superar qualquer adversidade. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Amém. Obrigado, Sussu. Muito Amém. lindo. Muito bem, pessoal. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, colocar alguma observação antes de começarmos a nossa leitura aqui. Senão vamos avançar. Eu sei que está todo mundo louco para ler aqui, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos aí que... Muito bem, nós vamos ler o documento 159.5, que é este que está aqui, a natureza positiva da religião de Jesus. Quem vai nos ajudar aqui? Posso ler? Obrigado, Lilian. A natureza positiva da religião de Jesus. Na Filadélfia, onde Tiago estava trabalhando, Jesus ensinou aos discípulos a natureza positiva do Evangelho do Reino. No decorrer das suas observações, quando ele insinuou que algumas partes da Escritura continham mais verdade do que outras, e preveniu aos seus ouvintes sobre alimentar as suas almas com o melhor do alimento espiritual, Tiago interrompeu o mestre, perguntando: Mestre, tu serias tão bom a ponto de sugerir a nós como podemos escolher as melhores passagens das Escrituras para a nossa edificação pessoal? E Jesus respondeu: Sim, Tiago, ao leres as Escrituras, procura aqueles ensinamentos eternamente verdadeiros e divinamente belos, tais como: Cria em mim um coração puro, ó Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me há de faltar. Ama o teu semelhante como a ti mesmo, como a ti próprio. Pois eu, o Senhor teu Deus, segurarei a tua mão direita, dizendo: Não temas, eu ajudar-te-ei. E as nações não mais farão o aprendizado da guerra. E tudo isso se torna ilustrativo do modo como Jesus, dia a dia, apropriava-se do melhor das Escrituras dos Hebreus para a instrução dos seus seguidores, incluindo o melhor dos ensinamentos do novo Evangelho do Reino. Outras religiões haviam sugerido o pensamento de que Deus está próximo do homem, mas Jesus transformou o cuidado de Deus para com o homem na solicitude de um pai cheio de amor pelo bem-estar dos seus filhos, dos filhos que dele dependem. E então fez desse ensinamento a pedra
fundamental da sua religião. E assim, a doutrina da paternidade de Deus torna imperativa a prática da fraternidade dos homens. A adoração de Deus e o serviço do homem tornam-se a soma e a essência da sua religião. Jesus tomou do melhor da religião judaica, transpondo-o para o quadro mais digno dos novos ensinamentos do Evangelho do Reino. Obrigado, Lília. Obrigada. Ideias, comentários, observações? Aqui o que me chama... Fala, Lília. Não, só é colocar que Jesus, ele ensinava os apóstolos ali a verdade dentro do Antigo Testamento, né? Dos livros que eles tinham naquela época, que eles estudavam, né? Dos judeus. E ele colocou alguns exemplos ali. Mas depois ele resumiu na paternidade e consequente fraternidade, né? Paternidade de Deus. Exatamente. Então, o que me chamou a atenção é justamente esse posicionamento de Jesus para que a gente busque em todas as nossas coisas, em todo o nosso dia a dia, no nosso estudo, no nosso conhecimento, em tudo, a gente busque sempre aquilo que é uma verdade. Mas não é uma verdade qualquer, é uma verdade eterna. Que a gente possa imaginar que essa verdade não vai ser contestada ou refugada na eternidade. Então, a paternidade do Pai, como ele colocou ali, é uma verdade eterna. Não importa quanto cada um de nós vamos evoluir e quanto tempo vai levar para a gente chegar no nosso Pai. Mas mesmo depois de encontrar o nosso Pai lá no paraíso, essa realidade de que Ele é o nosso Pai não vai mudar. Essa é uma realidade eterna, que a gente pode estar convencido que não importa o que aconteça, isso não vai mudar. Assim, então, como a Irmandade dos Homens, se a gente aceita a paternidade do nosso Pai, nós não podemos achar que só eu, Henricão, sou um bonitão nos olhos de Deus e só eu sou filho dele, os outros não são, né? Então, todos nós aqui, a humanidade inteira é de filhos de Deus, né? Então, essa é uma verdade. Nós podemos até negar essa verdade, mas essa é uma verdade eterna, assim como outras que Jesus listou ali, né? Então, quando a gente vê um texto, por exemplo, dizendo que o mundo vai acabar, ou dizendo que Deus mandou matar aquele povo, dá para a gente achar que Deus fez um negócio desse? Dá para a gente achar que Deus vai permitir que o mundo vai acabar? Não pode ser verdade uma coisa dessa, né? Então, assim, quando a gente vai ouvindo, ou vai lendo, ou vai aprendendo, a gente tem que buscar em tudo aquilo que a gente vai descobrindo qual é o fundo de verdade que tem naquele tema que nós estamos trabalhando, né? E sempre que a gente fizer isso, a gente vai acabar encontrando a verdade. Pode ser que a gente se engane num primeiro momento, mas nós vamos acabar descobrindo a verdade. Então, essa é a parte que mais me chamou a atenção daí do livro, desse texto. Bom, se não tiver mais ninguém para comentar mais nada, vamos continuar, Lilian. Você está indo muito bem, obrigado. Tá bom.
Jesus colocou o espírito da ação positiva nas doutrinas passivas da religião judaica. No lugar da submissão negativa, da submissão às exigências cerimoniais, Jesus indicou a realização positiva daquilo que a sua religião exigia, daqueles que a aceitavam. A religião de Jesus não consistiu meramente em acreditar, mas de fato em fazer todas aquelas coisas que o Evangelho exigia. Ele não ensinou que a essência da sua religião consistia no serviço social, mas sim que aquele serviço social era um dos efeitos certos da posse do Espírito da verdade, da verdadeira religião. Obrigado, Lili. Tá. Esse parágrafo está bastante interessante. Alguém quer comentar ele? Então, desculpa. Vamos ver aqui o que diz lá, né? Jesus colocou o espírito da ação positiva nas doutrinas passivas da religião judaica. O que era a religião passiva? A religião passiva da religião judaica era assim: você não tem que fazer esforço nenhum, você só tem que cumprir os ritos, tipo lavar a mão e os pés antes de comer, não mexer com o defunto, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, assim, não tinha na religião judaica, é claro que tinha algumas ações positivas, mas, na verdade, a religião judaica era cheio de restrições e limitações que o ser humano tinha que fazer para ser abençoado por Deus, né? Então, no lugar dessa submissão negativa, dessa submissão às exigências cerimoniais, que basicamente são os rituais, né? Jesus indicou a realização positiva daquilo que a sua nova religião exigia daqueles que aceitavam. Ora, não está aqui nesse documento aqui, mas tem um documento que fala assim, tem um documento que fala assim, o homem moderno, ele conhece a religião de Jesus, mas ele não se apega a essa religião de Jesus porque o homem tem medo do que essa religião vai fazer com ele e vai fazer ele fazer. Então, o trabalho da religião de Jesus exige muito de cada um de nós. Muito, 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 muito. A maioria das pessoas tentam contornar essa questão porque fala, não, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus, mas só até a página 5, né? Só a parte que nos interessa a cada um de nós. E Jesus teria que ser a fonte de inspiração para que nós o seguíssemos e conquistássemos, sem delongas, a nossa sobrevivência. E de que maneira a gente faz isso? O ponto mais importante da nossa vida material, da nossa vida no dia a dia, é ter retidão. Uma retidão que implica em não trair essa religião de Jesus. Isso implica em abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão do nosso orgulho, ser mais tolerante, ser mais paciente, ser mais dedicado às coisas espirituais, ficar menos dependente das coisas materiais, enfim. É uma lista interminável de coisas que nós não queremos abrir mão de maneira nenhuma, né? Jesus nunca pediu para a gente que a gente parasse de comer.
Ele nunca pediu para a gente não tivesse conforto. Mas ele diz que nós temos que nos preocupar com a nossa existência espiritual. Então, como seres humanos, como personalidades que nós somos, nós não podemos, no dia a dia, nos permitir fraquezas para obter vantagem, seja ela de que natureza for. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Então, não mentir, né? Ser honesto, ser dedicado ao Pai em todas essas coisas, implica numa postura de retidão que nos obriga a seguir essa religião de Jesus, não porque ele mandou a gente fazer, mas porque nós cada vez mais e mais desejamos alcançar o nosso Pai e queremos fazer a vontade dele, que sempre é uma questão ambígua para nós, porque a gente sempre fala assim, mas qual é que é a vontade do nosso Pai, né? Em cada uma dessas situações. Se a gente se perguntar, a gente vai ter, a maior parte do tempo, a resposta certa. E, com certeza, toda vez que a gente faz um negócio errado, cada um de nós sabe exatamente que foi feito um negócio errado. Às vezes de maneira meio inconsciente e às vezes de maneira consciente, né? Que é o pior, né? Enfim, então, essa atitude de Jesus reflete bastante no que eles chamam de fruto do Espírito, né? Os frutos do Espírito são exatamente o que o nosso Pai quer que a gente faça, é a vontade do nosso Pai. E a regra maior desse fruto do Espírito é o amor, é o serviço, é a dedicação a todos os nossos semelhantes, a nossa confiança no nosso Pai, a nossa retidão de conduta o tempo todo. Então, essa é a religião de Jesus, que não é uma religião fácil, porque nos obriga a abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho e de todas as picuinhas que nós damos uma importância gigante e que, na verdade, não tem valor nenhum. Porque não são verdades. Não são verdades. A verdade é aquela que a gente sabe que vai durar para a eternidade. Então, Deus, nosso Pai, é uma verdade. Não importa se nós vamos chegar nele ou não, ele vai durar para a eternidade, ele não vai sumir, não vai acabar. Mas nós, para chegarmos lá, nós temos que ser verdade. A gente não pode ser um projeto só, que é o que nós somos. A gente tem que terminar esse projeto e se transformar numa coisa real para poder chegar lá. E aí, isso demanda um investimento, demanda dedicação. Quanto tempo, quanto esforço nós fazemos para seguir essa orientação de Jesus? Quantas vezes nós fomos provocados para fazer alguma coisa fora da vontade do nosso Pai, que nós dissemos, não, isso eu não vou fazer. E quantas que nós fomos provocados e nós falamos, bah, isso aqui é uma bobagem, não, Deus não vai estar se preocupando com isso, só dessa vez aqui dá tudo certo, vamos lá. Então, o fundamento da verdade está em cima disso, né? Da gente construir uma vida que vai nos inserir na eternidade e vai fazer com que desapareça de nós,
esse traço do projeto. A gente vai se tornar uma realidade, vai se factualizar. E no momento em que isso acontecer, nós vamos estar, então, definitivamente no reino de Deus. Muito bem. Não sei se alguém quer acrescentar ou tirar alguma coisa hoje. O pessoal hoje não está muito falante, não. Mas vamos Tudo lá. certo, Diga, Luiz, Aline. tudo certo. Tudo Tudo certo, certo. né? Tá bom, então vamos continuar a leitura aqui, Aline. Acho que é aqui que nós paramos, né? Não tenho certeza. Hum. É. Jesus não. Jesus não hesitou em apropriar-se da melhor metade de uma escritura, repudiando ao mesmo tempo a parte inferior em conteúdo. A sua grande exortação, ama o próximo como a ti mesmo, ele tomou-a das escrituras onde se lê, não exercerás a vingança contra o filho do teu povo, mas amarás o teu semelhante como a ti mesmo. Jesus apropriou-se da parte positiva dessa escritura, rejeitando a parte negativa. Ele se opôs até mesmo à não resistência negativa ou puramente passiva. Ele disse: quando o inimigo te golpear, quando o inimigo te golpear em uma face, não fiques emudecido e passivo, mas, em uma atitude positiva, dá-lhe a outra face. Isto é, faze o melhor possível, ativamente, para conduzir o teu irmão errado para longe do caminho do mal, levando-o para os melhores caminhos de viver na retidão. Jesus exigiu que os seus seguidores reagissem positiva e dinamicamente a todas as situações da vida. Dar a outra face, ou qualquer ato que isso signifique, tipicamente demanda iniciativa e uma expressão vigorosa, ativa e corajosa da personalidade daquele que crê. Continuo. Vou parar Aqui ele então, já que explica você. dar a outra É, face, né? Bem legal. O que é, significa, né, dar a outra face? Assim, é. Dentro do Evangelho de Jesus, ou na história da vida e os ensinamentos de Jesus, a gente tem muitas passagens que Jesus trata desse assunto, desde quando ele era criança. Não sei se vocês se lembram da história de que, de vez em quando, algum dos moleques da escola dele queria pegar ele e bater nele, por alguma razão que certamente não tinha sido provocada por Jesus, inveja, ciúme, sei lá, qualquer coisa. E Jesus nunca reagia. Quem defendia Jesus era Jacó, né? Então, por quê? E houve outras situações assim também, né? Quando ele viajava com Ganide e Ganode, voltando de Roma, tem um episódio lá que Ganide pergunta para Jesus o que ele faria se alguém atacasse ele, né? Quisesse bater nele. E Jesus falou: Olha, eu não faria nada. Esse irmão meu, eu tentaria fazê-lo ver de que a sua atitude não está certa. Então, o que Jesus está falando, na verdade, e isso é explicado em outros trechos, é o seguinte: o nosso relacionamento com as pessoas tem muito a ver com misericórdia e justiça. Então, o que Jesus tenta nos passar é uma ideia de que o ser humano, a personalidade, cada um de nós, tem que ser sempre misericordioso.
nós não podemos nunca deixar de ser misericordioso. Por quê? Porque Deus é misericordioso conosco. Ele releva muito das nossas coisas, ele nos julga dentro das nossas capacidades. Ele faz as coisas de uma forma tal que sempre mostra a misericórdia com relação a cada um de nós. E assim nós temos que fazer com relação aos nossos irmãos também. E aí vem a questão da justiça. E aí Jesus fala assim, está nesse texto de Roma, que nós já passamos por ele, ficou lá para trás no documento 133, nós estamos no 159, acho que é, né? E Jesus fala para Ganide, olha, a justiça, Ganide, é uma coisa que tem que ser assertiva, tem que ter certeza absoluta, tem que saber empregar a justiça da forma como ela tem que ser. Nós não podemos inventar uma justiça. Nós temos. Então, por isso, a justiça não pode ser feita pelo indivíduo, não pode ser feita por nenhum de nós. Nosso papel não é fazer a justiça. Por quê? Porque nós estamos incapacitados de julgar aos nossos irmãos. Então, por isso que no universo dos universos, a justiça é delegada aos anciões dos dias, que é quem tem autoridade e conhecimento e toda a informação necessária para atuar sempre com justiça. Mas Jesus ainda completa: entre os homens, a justiça deve ser feita pelos membros da justiça. Tem lá o júri, o juiz, devido ao processo legal, todo esse negócio. Então, a justiça dos homens é exercida por esse meio que é o meio jurídico, o meio da justiça, observando as leis. Pode ser que a justiça que nós empregamos entre os homens não seja a melhor, porque o homem ele falha, mas o corpo que recebeu aquela responsabilidade de exercer a justiça, essa é a função dele. Então não cabe, Jesus estava dizendo isso, não cabe a mim julgar o meu irmão e reagir de uma maneira brutal contra esse irmão que está me agredindo. Mas, olha só que curioso, eu posso tentar segurar esse irmão sem agredir, ou tentar convencê-lo de que o que ele está fazendo está errado, que é difícil, nós sabemos disso. Ele falou, mas também pode ser que tenha alguém do meu lado que resolva praticar misericórdia comigo. Eu que estou sendo agredido, pode ser que tenha alguém do meu lado que vá segurar esse sujeito, com capacidade de segurar esse sujeito que está me agredindo, e com isso parar a agressão, permitir que eu me afaste daquele indivíduo e depois libera o agressor, mas sem julgar o agressor. Então, o cara que fez isso agiu com misericórdia, que é o caso do Jacó lá. Ele queria defender Jesus, ele agia com misericórdia para proteger Jesus, mas ele não podia bater nas outras pessoas que tentavam se aproximar de Jesus e bater em Jesus, né? É difícil para nós humanos compreendermos essa questão. E é por isso que Jesus aqui está dizendo, olha, se um ser humano te bater numa face, oferece a outra para ele. Quem sabe, ao fazer isso, ele percebe que está fazendo alguma coisa errada. E percebe que você está sendo misericordioso com ele. Você não está julgando
as ações dele. Então, essa que é a ideia desse ensinamento de Jesus, que para nós custa tanto, né? A gente já tem vontade de sair para porrada, não tem jeito, quer fazer o quebra-quebra ali na hora, né? E convenhamos, não é fácil a gente ter essa atitude de Jesus e seguir essa recomendação de Jesus. Muito bem. Alguém quer? Diga, Egli. Esse texto me chamou bastante atenção, essa parte de dar a face, né? Uhum. Porque sempre aprendi aí na Bíblia, né, que é, é uma forma passiva, né? Dar outra face parece uma coisa um pouco masoquista até, né? Eu recebo uma coisa. E aqui esse trecho me deixou assim muito é uma outra visão, que na verdade, né, é assim, a face não fique emudecido e passivo, né? Quando um inimigo te golpear em uma face, não fiques emudecido e passivo, mas em uma atitude positiva, dá-lhe a outra face, e isso significa o quê? Faze o melhor possível e ativamente para conduzir o teu irmão errado para longe do caminho do mal, levando-o para melhores caminhos do viver na retidão. Isso assim mudou completamente uma visão assim um tanto de submissão ao mal, né? Aquela Isso mesmo. parte que a gente tem que ficar submetido à agressividade do outro. Não, a gente pode mudar, fazer de uma outra forma, sem ser agressivo, mas de uma forma positiva, né? Isso muda muito a chave do entendimento e lidar com a retidão de uma forma positiva e não tão passiva, submetendo ao mal, né? Não sei, eu fiquei bem impressionada com esse ensinamento. Muito bom. Muito legal. Diga, Yara. Oi, gente, boa noite. Boa Boa noite. noite. Me chamou a atenção também esse trecho do texto, né, com relação a dar outra face. E o que eu quero é comentar, assim, eu tenho tido a oportunidade de estar em grupos e vejo como que as pessoas estão se colocando e trazendo as interações, as posições, as ideias, né, as argumentações, e tenho observado que tem tido muita expressão assim, quando é para justificar uma agressividade. Você não sabe o que é estar no meu lugar. Queria ver se fosse com você, estar na minha pele. Então, as pessoas estão muito, de alguma forma, muito inflamadas, muitas vezes, né? E às vezes isso tem dimensões e intensidades diferentes, e eu acho que é muito importante a gente saber que a gente, né? Cada um vai poder dizer de si. Então, antes de mais nada, quem está trazendo alguma questão, alguma energia, está trazendo a própria energia. E como que a gente pode sentir é algo que pede que a gente possa se ver para ver a sua forma de responder, porque está tudo acontecendo muito rápido, né? O mundo está cada vez mais, como diz a música, a vida, como é que é? O mundo está cada vez mais veloz, e está mesmo, né? Pensando em termos de atitude, de ação, de comportamento humano, está cada vez mais havendo muita agressividade, às vezes, e muito rápido. Então, dar a outra face, para mim, antes de mais nada, saber quem eu sou. Então, eu vou para onde eu quiser na situação.
onde eu achar melhor, onde eu me sentir melhor. E o simples fato de eu ter essa clareza e deixar isso com a minha maneira de estar ali na situação, sim, pode contribuir para que o outro, se ele quiser ver, se ele for capaz de ver, né, ele pode ver algo e pode refletir. Mas vai depender muito das reflexões que cada um consegue fazer, né? Do quanto cada um também consegue se ver. Poxa, eu exagerei aqui, ali não foi legal. E essa questão da justiça realmente não nos cabe, até porque a vida não é justa. Ela tem muitos aspectos que a gente consegue saber que as coisas estão acontecendo como devem ser e que nós podemos ter acesso a isso, a uma satisfação maior. Mas a gente não é correspondida na expectativa que a gente tem das pessoas e nem da vida, né? Então, eu tenho observado que isso não significa que eu sou capaz desse amor tão benigno, tão grande e sublime. Não sou, não. Sou humana, né? Mas eu posso escolher se eu vou agir na mesma agressividade do que chega ou se eu vou responder como eu posso responder e, de certa forma, poder dizer, opa, peraí, tem isso, mas tem mais coisa, não é só isso. Tem, né? Tem a minha forma de responder. Então, eu acho que é dessa forma que eu estou compreendendo a possibilidade da gente dar outra face. Dar outra face é nos ver, né? Quando eu dou outra face aqui, eu olho aqui para esse lado, vejo um pouco de mim, quando eu olho para esse lado, eu vejo um pouco, e ao me ver, eu posso ver o outro também, posso vê-lo também, né? Se a gente conseguir se ver um pouco mais, isso não significa, às vezes, que as coisas vão ficar sempre tão boas, mas elas não precisam estar piores do que às vezes chegam. Obrigado, Yara. Diga lá, Helder. Eu gostaria só de comentar a questão de, da questão da autodefesa, né? Porque quando a gente fala nessa questão de inimigos, eu penso assim que é uma questão sempre a ser posta. A autodefesa é um dever, a autodefesa é um direito, né? Porque, por exemplo, assim, vai depender ali eu não sei, mas para mim depende do contexto, porque também, se não fosse assim, da questão da autodefesa, como nós, seres mortais e ao mesmo tempo espirituais, a gente, o mundo, né, assim, não iria ter um desenvolvimento assim pleno se a gente encontrasse, por exemplo, as questões das agressões, né? A gente tem muitas agressões no dia a dia, mas eu vejo assim no mundo assim de barbáries que acontece, onde hoje em dia você pode ver que a primitividade está tomando conta do consciente de muitas pessoas. Eu acho que a nossa autodefesa nesse contexto, ela que é compreensiva, assim, por Deus, né? Porque você vai auto se preservar. Isso se você vê na natureza, a natureza de uma mãe, a natureza de um animal, é proteger os seus filhotes, proteger a si mesmo, mas nessa questão de onde se coloca a, até a liberdade do outro,
de vir e agredir sem a gente fazer nada, né, digamos assim, né? Eu acho que é tão complicado e questionável ao mesmo tempo, dependendo da situação que você estava ali. Porque, por exemplo, Jesus, naquele contexto de amor, de salvação, de pregação, de pregar o amor ao próximo, ele evitou ao máximo que os seus companheiros lá agredissem ou fizessem a mesma coisa que os outros queriam fazer a eles, né? Que no fim acabaram perecendo pela espada, né? Que ele diz quem toma o lado da espada, pela espada perecerá. Mas é uma questão assim do propósito que você tem. Quando você chega a uma certa altura de conhecimento de santidade, o morrer em Cristo é, é um benefício. Mas quando você não tem essa consciência e você tem um restante de sua prole, da sua família para proteger, eu acho que é difícil você tomar uma posição meramente, assim, somente assim de resignação perante a maldade, né? A maldade, ela existe enquanto existe o outro ser humano. Um homem sozinho numa ilha, ele não vai conhecer a maldade, a não ser que uma pessoa que tenha maldade esteja lá com ele, né? Mas mesmo assim ele vai lutar pela sua sobrevivência. Então eu acho assim, é um campo muito delicado quando você se depara nessa questão de sobreviver e também de proteger a vida. Por isso que eu digo assim, essa autoproteção, nossa, essa autodefesa, é um dever e até quando é um direito? Até quando eu posso, por exemplo, assim, entrar alguém na minha casa, é claro que a atitude eu vou ter de defesa, que eu não quero que me machuque, não quero que machuque alguém que esteja na minha casa, mas é o contexto, né? É o contexto ali, é o contexto perante a maldade. Eu penso assim que é bem delicado. Muito obrigado, Helder. Antes de passar para a Angélia, eu vou comentar um pouquinho o que você colocou aí, que foi muito bom, essa questão da autodefesa aí. A questão é a seguinte, tem dois aspectos. Um aspecto é quando o agredido é você, sou eu. Eu estou sendo agredido. Eu não sei vocês, mas eu já fui assaltado algumas vezes. Em todas as vezes, o assaltante chegou com um revólver no meu carro. Eu tenho parentes que passaram pela mesma coisa e eles exerceram a autodefesa. E tem um desses parentes que está hoje ainda, desde muito jovem, numa cadeira de rodas porque tomou um tiro, porque reagiu. Então, sim, a autodefesa é uma coisa instintiva para todos nós. Então, a gente tem que medir bem se essa autodefesa é alguma coisa que nós podemos fazer. Muitas vezes a gente não pode fazer nada. É melhor se resignar, rezar para Deus para que aquela pessoa se conserte e pronto. Quando a gente entra em defesa de uma pessoa querida, nós estamos falando que nós estamos praticando a misericórdia.
Então, se um filho, a esposa, o marido, sei lá eu quem, é ameaçado, é legítimo a gente defender aquela pessoa por uma misericórdia por aquela pessoa. Até que ponto nós vamos chegar na via de fato com aquela pessoa agressora é uma outra questão. Se você tiver chance, você apenas a detém ou você a mata? Pode ser que não tenha solução, né? Então, Jesus mesmo, no seu processo de crucificação, nós acompanhamos toda a história. Ele, em nenhum momento, se defendeu das acusações que eram feitas para ele. E ele sabia o que eu estava esperando, ele já tinha antecipado tudo aquilo ali. E quando ele morreu, ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Né? Aí, associado a isso, tem um outro aspecto de quanto nós temos de fé no nosso Pai e de amor na irmandade dos homens, para exercer um autocontrole sobre nós, para reagirmos a isso. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que nós temos o que fazer, só estou dando a justificativa do ponto de vista que eu acho que é o ponto de Jesus. Como ele dizia, o que me importa se o mundo entrar em colapso? O que me importa se alguém me destruir aqui? Eu vou viver eternamente, eu vou acordar lá do outro lado e pronto. Então, sim, as pessoas podem te fazer mal, mas se você tem essa confiança no Pai, que sabe que Ele está do teu lado, se te acontecer alguma coisa que não deveria acontecer, Ele vai te ressuscitar lá do outro lado e você vai continuar vivendo, né, eternamente. Talvez essa pessoa que praticou o mal, não. Né? Mas não nos cabe a nós fazermos esse julgamento. Então, Helder, eu entendo perfeitamente o teu ponto aí, esse questionamento da autodefesa. Eu acho que, em nenhuma hipótese, não estou dizendo que eu pratico isso, tá? Assim, livremente pensando agora, num momento que eu não estou sob pressão, o que eu acho certo? Eu acho certo é isso, não reagir, não fazer nada que possa te colocar numa posição de agredido para agressor. E pior ainda, em reagindo, sofrer as consequências da sua reação. Né? Então, realmente entre a cruz e a espada. Né? A gente teria Mas que ter uma eu grande. penso, Henrique, que desculpa, Não estou te ouvindo, Helder. ouvindo? Agora sim. Que o fato é muito mais profundo, porque, assim, é, se eu tiver, não é questão de vingança, mas é questão de proteção mesmo, sabe? Porque, por exemplo, se alguém entrar na minha casa com uma arma, uma metralhadora e quer matar a minha família, e eu tenho, por exemplo, a chance de impedir, mesmo com arma, eu vou impedir, porque a, a autoproteção é, é instintiva, sabe? Eu penso assim, é instintiva. Se não fosse assim, eu penso assim, eu não estou comparando que a gente é como animal, mas você vê aquela história lá dos leões que querem comer o filhote dos ouriços, e os ouriços têm naturalmente as armas ali que eles se arrepiam
e nenhum consegue pegar o filhote deles. É uma proteção ali. E eu acredito que se uma mãe tiver com um filho no braço e alguém quer arrancar dela e matar, é que sim, ela vai dar a vida para aquele ser dela, né? E ao mesmo tempo, ela vai se proteger, né, dos agressores com a arma que ela tiver. E nesse sentido meramente assim humano, eu penso assim que nessa nessa questão da gente ter inteligência e se defender com, entre aspas, armas que a gente tem, também é uma coisa dada por Deus, porque se Ele me deu a força, não é só para que eu exerça a maldade sobre os outros, mas eu possa defender a mim e a quem eu amo. Eu penso assim. E É. na questão, e a questão da justiça dos homens, é difícil quando a própria justiça, por exemplo, está corrompida. E a gente esperar essa justiça, ou esperar que Deus venha lá do alto fazer justiça para a gente. Eu acho que se a gente pode mudar para o bem e não com a capacidade e a intenção do mal, eu acho que a gente tem que agir pelo bem. Mas esse bem também está na nossa proteção. Ok, a Helder, entendi o que você falou. Não concordo, mas entendi. Eu já recebi bandidos dentro da minha casa armados com metralhadora. Levaram o que queriam levar, tudo E bem. pegaram meus filhos. E pegaram meus filhos. Então, quero dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho uma arma na minha casa. Eu jamais carregaria uma arma comigo, de jeito nenhum. Eu, eu sei que, de repente, até se justifica esse negócio todo, mas eu sou esquentado. De repente, se eu tivesse com uma arma, eu ia fazer uma bobagem. Então, eu não tenho uma. Eu entendo tudo que você falou, Helder. Realmente uma coisa instintiva do homem. A gente tem essa necessidade de se proteger, mas pensando aqui no ensinamento de Jesus, né? E pensando na nossa vida eterna, eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre isso daí. Vamos lá, Angélica. Bem, eu acho que assim, se a gente revidar um mal com mal, a gente está lá no Antigo Testamento, né? No olho por olho, dente por dente. Mas eu penso assim, enquanto a gente tiver a capacidade de dialogar, é muito importante manter o equilíbrio no momento de dificuldades extremas. Eu também acreditei que estavam com a minha filha, não estavam, mas eu acreditei. Estou sabendo de tudo que acontece, que é mentira, mas não sei por que eu entrei. Conversei das 15 para as 9 até 4 e pouco da madrugada com os agressores. Primeiro pediram algumas coisas, eu desci, fui entregar, mandaram pôr no orelhão, fulano estava do outro lado. Aí achei que já iam devolver minha filha. E, na verdade, eles falaram, vai para casa. Tem carro? Tem. A tonta falava tudo, tem, tem, tem. Aí eu já tinha dado dinheiro, joia e tal, aí falaram, tem dólar? Eu falei, não, não tenho. Tem dinheiro no banco? Tem um pouco. Tem quanto? Tem tanto. Então agora você vai para a Cumbica e vai trocar o seu dinheiro em dólar para nos dar. Aí eu tive que ir, isso de madrugada. Já saí de madrugada para deixar as coisas. Bom, mas em momento nenhum eu agredi eles, ao contrário. Eu conversei bastante durante a noite toda e falei para eles, que adianta vocês terem dinheiro, vocês terem tanta coisa aí, e se vocês devem estar sempre se escondendo,
ah, nós somos do SPC, se pegarem a gente não sai mais da cadeia. Bom, conclusão, eu penso assim, enquanto tiver um certo equilíbrio e puder, na hora, conversar, eu indiquei livros, eles não conseguiam escrever João Goldsmith, eu soletrei, então eu vi que, na verdade, todos temos a centelha divina e, no fundo, conversando, eu percebi que aquilo foi mexendo com eles, né? Principalmente com o bonzinho, que era uma voz mais de senhor. O outro era ignorante. Bom, conclusão, eu penso assim, eu acho que a gente não deve nunca revidar o mal com o mal, não. Deve procurar sempre oferecer a outra face, né? E a gente oferecendo a outra face é que a gente vai despertar o outro, porque se eu revido, a briga continua e a agressão continua. Mas se eu, por exemplo, procuro revidar de uma maneira não agressiva, eu tenho a impressão que o outro, se tiver um pouco de consciência, ele vai se envergonhar do ato dele, né? Ou pelo menos vai refletir depois por que que eu fiz isso e tal. Eu tenho a impressão que a gente, agora, não sou nenhuma santa, não, porque outro dia eu perguntei: você mata alguém? Não. Mas em qual é a situação que você mataria? Aí me veio uma situação, e se eu tiver oportunidade, com um pau na mão e uma arma, não sei, mas se eu puder bater na pessoa ou acabar com ela, aí eu me vi numa situação de pedofilia. Se eu ver um pedófilo querendo machucar uma criança, eu tenho a impressão que eu não vou ter controle, eu não vou ter esse controle. Então, eu acho que depende muito vou conversar, vou tentar, né? Mas se ele, sei lá, revidar com grosseria ou me ofender ou fazer qualquer coisa, aí eu puder acabar com ele, eu vou acabar. Então, mas assim, eu sou assim bem resiliente, sabe? Eu procuro assim nunca revidar. Meus filhos falam: mãe, fez isso para você? Como? Como você foi e ainda, né, participou? Filha, eu vou participar. Não vou revidar o mal com o mal. Tá, mas digamos assim, nos dois casos aí, vocês procuraram a polícia, certo ou não? Não, não. Eu só fui procurar a polícia quando tudo acabou. Aí eu fui. Não, eu não procurei Sim, polícia Mas nenhuma. nós então, é uma procuramos. questão, mas Eu também é tinha uma medo. questão de defesa. E? Eu Não, tinha esqueci, vou medo. comprar. Eu tinha medo que a minha filha estava com eles e eu não podia pedir socorro para ninguém. Eu tinha meu telefone fixo do lado que eu podia ligar, tinha medo de fazer qualquer coisa assim, sabe? Mas não que eu tenha medo, eles mesmos no final falaram: a senhora é muito corajosa, a senhora está de parabéns, a senhora atendeu todas as nossas solicitações, enfrentou a madrugada toda e, e assim, não nos ofendeu, não nos falou, tomara que Deus castigue ou que um dia a polícia pegue vocês. Não falei nada, nada disso. Ao contrário, procurei catequizar só. Obrigado, Angélica. Oi, Bauman. Alô, alô, Bauman. É uma situação realmente difícil, né? No país agressivo como o Brasil, mas eu acho que a gente tem que compreender que ser cristão num cenário como esse é muito difícil, né? Nós temos a missão de desenvolver dentro de nós os frutos do Espírito, né? E esse desenvolvimento é feito
somente com a participação do Espírito de Deus dentro da gente, que é o nosso ajustador. E um cenário desse, ele estimula a alma de origem animal, a reação e tudo que a gente cultivou de amor, desenvolveu dentro de si, ele pode ser engolido por essa reação, né? Que é a reação impulsiva de um ser que tem esse conteúdo dentro dele. Então, eu acho que a nossa obrigação, em qualquer circunstância, sobre qualquer hipótese, é ter uma fé absoluta no processo interior. Sim. Agora, a reação, ela, no meu modo de entender, ela pode ser qualquer que seja, desde que seja uma reação que seja amorosa. Ela pode ser até uma reação de, num momento qualquer, num cenário qualquer, você dá um murro na pessoa ou para encerrar aquela agressão. Mas, ainda assim, você não fez aquilo para destruir o outro. Você fez até para protegê-lo, né? Eu, eu vivi numa ambiência de arma, né? Meu pai só andava armado, meu avô só andava armado. Quando tinha contexto político desse negócio lá do interior, matavam mesmo, né? Era um negócio assim para brinquedo. Agora mesmo, no município, que aí o pessoal, nosso amigo, o aniversário foi morto agora, né, tio? Morreram dois nessa brincadeira agora. Então, mas eu nunca portei uma arma na minha vida. Meu pai só andava armado, a gente acordava à noite com os tiros. Então, mas eu nunca portei uma arma na minha vida. Andar com revólver, andar armado. Mas o que é fundamental, eu teria para dizer, para ser objetivo e rápido, é que só temos uma questão a ser resolvida. É a questão da nossa criação, da nossa nova alma, fruto do trabalho do Pai com a nossa aceitação. E essa nova alma, ela só tem caráter de sobrevivência, né? Exatamente porque é ela que acumula e que está nela os frutos do Espírito. E qual é o Espírito? O Espírito do Pai dentro da gente. Então, a prioridade absoluta é essa. E é por isso que a fé tem que ser inexorável. Porque se a gente não tiver uma confiança absoluta, nós vamos reagir com a alma antiga, né, com a que nós temos atualmente. E aí vem também as consequências que podem ser muito graves. Eu já fui assaltado com pistola na testa e tudo, em São Paulo, e aqui mesmo, em uma outra aqui mesmo em Fortaleza. Mas aí, como conselho objetivo, né? Tirando a parte religiosa da questão, mas a parte do enfrentamento, é ter calma, não deixar que nem ficar nervoso e nem querer revidar, porque a sua desvantagem é muito grande. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado, Palma. Pois, senhor, queria falar alguma coisa ou desistiu? Desisti. Não, o que eu queria falar é o seguinte. Na verdade, quando aconteceu esse assalto ele foi muito ruim, porque a gente não estava em casa, mas meus filhos estavam. Então, na verdade, eles que sofreram pelo fato de estarem com os bandidos aqui dentro. E a ação que a gente teve, claro, foi de ir para a polícia. E eu queria dizer que eu fiquei bastante frustrada em não ter sido feito justiça, porque até hoje a gente não sabe o que aconteceu. A gente desconfia, mas não tem certeza.
Eu com certeza não iria matar ninguém, não ia, isso não passa pela minha cabeça. Mas eu acho que não sei o que eu faria, mas não, eu não iria matar ninguém, com certeza. Com certeza. Mas levaram seus filhos de casa? Levaram? Não, mas eles entraram em casa, apareceu um cara vestido de correio, teve uma época que tinha essa moda, em 2006 foi. Tocaram a campainha dizendo que tinha uma entrega para fazer vestido de correio. E o que a gente acha é que a pessoa que trabalhava aqui em casa estava junto com eles, né? Porque eles pediram para assinar um papel e ela falou, não tenho caneta, vou lá dentro, deixou tudo aberto. E aí entraram 5 pessoas, uma com metralhadora e tudo mais. Na verdade, só roubaram coisas materiais e foram embora. E a gente foi para a delegacia, fez tudo que devia ser feito, mas não teve justiça nenhuma. Inclusive, a gente tem certeza que um dos delegados estava envolvido também, mas não tem como provar, ficou por isso mesmo. Geralmente tem muita Uhum, gente. Então, a A gente se gente sente bastante até sabe impotente, que é, né? a gente Mas se sente a bastante gente não impotente. pega no fraga, não pode entregar, né? Agora, só para deixar clara a minha posição, em 94, 95, eu não me lembro direito, eu sou publicitária, não trabalho mais com isso, mas fazia parte de uma agência de propaganda e eu fiz uma campanha contra o desarmamento no Brasil, que o símbolo era Sou da Paz, não sei se vocês se lembram. Então eu sou absolutamente contra o armamento. É isso. Muito obrigado, Suzinha. Vamos lá. Continuamos a nossa leitura, ainda temos alguns minutos aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa ou não? Esse é um tema que sempre gera polêmica, com certeza. E eu acho que nosso papel aqui não é convencer ninguém, é de ver os dois lados da moeda, né? E cada um toma as suas decisões como acha que deve ser. Diga lá, Balmo. Só uma lembrança de uma passagem muito interessante que Jesus fala para o apóstolo, para que nós não temamos aqueles que podem tirar a nossa vida, mas Exatamente. que nós temamos, sim, aqueles que podem tirar a nossa salvação. Está lá escrito mais ou menos com essas letras. Uma boa. É isso Então, aí. para quem quer ser cristão, a rota é essa, né? Logicamente, Uhum. nós podemos, de repente, ter necessidade de, embora perca a vida, mas a gente manter a fé de que o caminho é esse aí. Tá certo. Obrigado, Balmo. Muito bem. Então, vamos aqui, Lilian, toda eficiente aqui na nossa leitura. Eu acho que estamos parados aqui, mas... Jesus não preconizava a prática da submissão negativa às indignidades daqueles que buscassem propositalmente impor-se aos praticantes da não resistência ao mal, mas sim que os seus seguidores devessem ser sábios e alertas para reagir de modo rápido e positivo com o bem para enfrentar o mal, com o fito de que pudessem efetivamente vencer o mal com o bem. Não esqueçais, o bem verdadeiro é invariavelmente mais poderoso do que o mal mais maligno. O mestre ensinou um critério positivo de retidão. Quem desejar ser meu discípulo, que esqueça de si e assuma plenamente as suas responsabilidades diárias de seguir-me. E ele próprio dava o exemplo, pois ele manteve-se no seu caminho fazendo o bem. E esse aspecto do Evangelho ficou bem ilustrado
nas muitas parábolas que mais tarde Jesus contou aos seus seguidores. Ele nunca exortou os seus seguidores a suportar pacientemente as suas obrigações, mas sim com energia e entusiasmo, a viver na medida plena das suas responsabilidades humanas e dos privilégios divinos no reino de Deus. Muito bem, fazemos uma pausa aqui. Alguém quer comentar? Ser rápido, né? Ser rápido quando vê alguma. Que nem a gente está fazendo. Quando você vê alguma emergência, você toma uma atitude. E se você. Então você tem que, se você treina fazendo bem, né? Então, naquele momento, você vai ter uma atitude benigna, de um certo momento, né? De um certo modo, você vai. Bom, eu não sei, geralmente, quando você fala, vamos por assim, de um assalto, você não tem muita reação na hora, né? Você simplesmente fica boquiaberto daquilo que está acontecendo, né? Não sei, se não tem muita reação. Eu acho que, voltando, né, à questão da assalto, eu acho que uma mãe, por exemplo, ou mesmo o pai, se vira o filho sofrendo na mão dos assaltantes, vai tomar uma atitude, porque é instintivo, é instinto, né? É instinto você vai querer proteger aquela pessoa. Pode até dizer, olha, vamos manter a calma, vamos, né? Se quer levar os bens, aí leva os bens. É que tem gente que vem para fazer o mal, né? Que eu não posso nem falar aqui. É uma coisa meio. Então, não tem muito assim. São pessoas que parecem desalmadas, não tem nem. Parece que não tem nem alma, né? Ali, porque fazem coisas assim muito, muito estranhas, né? Lógico, como Jesus fazia, né? Se a gente puder conter essa pessoa até que a justiça dos homens seja feita, isso é ótimo, né? Conter essa pessoa. De certa maneira, mesmo você tendo uma arma, você não precisa matar a pessoa. Às vezes você simplesmente atira para deter ela em alguma parte do corpo que não, né? Se bem que é difícil, porque é uma situação difícil, porque quando a gente é mãe, eu já tive em situação assim, quando você é mãe, você vai proteger teu filho. Não tem. Você, não, você vai fazer de tudo para proteger a criança, você vai fazer de tudo para proteger um familiar teu, né? É instintivo, assim. Se você puder, você vai fazer. Então, não é nada fácil, né? Nessas horas é Deus que nos dê a luz ali, a luz de. Muitas pessoas, como Deus, perdem a vida. Não, não perdem a vida, né? Mas elas morrem numa situação assim que não precisaria. E muitas vidas, os reveladores falam que muitas vidas muito valiosas foram perdidas em situações até não lembro muito bem assim, mas foram perdidas assim, né? Como é que eles falam? Que eram pessoas que poderiam dar muito, né, para a sociedade, para a humanidade, e não puderam, ou a sua prole, né, ou, não sei, a sua genética também, parece que foi perdido, então vai ter que ser recuperado. Mas também tudo na vontade de Deus, né? Isso não vai ser violento, simplesmente. E a gente tem que aprender a ser assim, porque o que que a gente aprende há uns tempos atrás? Ah, tem que se defender, né? Levou um soco, tem que dar outro soco, tem que aprender a se defender. Isso a gente, né? Antigamente a gente aprendia assim. Não. Vai ficar agora aí sendo saco de pancada, né? Mas eu não sei quem é que falou sobre diálogo. Você tem que também saber dialogar. Tem que começar por isso, né? A gente sabe que está numa situação bastante complicada no Oriente Médio, né? Mesma coisa que alguém entrar na tua casa e fazer barbaridades, e daí você vai ficar parado, né? Vai ficar parado olhando, sabendo que a pessoa quer continuar fazendo a mesma coisa. É complicado. Muito obrigado, Lília.
É difícil, tem que pedir discernimento, mas eu concordo. Na verdade, a gente não sabe o que vai fazer, porque acho que cada hora é uma hora diferente, e tem que ter bastante fé mesmo e estar bastante consciente, ter Deus consciente dentro da gente, acho que É, é isso que precisa. verdade. Muito Eu, bem, eu, pessoal. eu tinha Sim. certeza que ia acabar tudo bem. Assim, eu tinha muita fé que não iam, mesmo que estivessem com a minha filha, que não iam fazer mal nenhum. E eu andei mais de meia hora, 40 minutos, porque eu acabei estacionando o carro não no estacionamento do aeroporto, mas num outro. Estava tão assustada, com medo de me perder, acabei descendo, aí andei uns 40 minutos até chegar no pavilhão. Não encontrei uma alma pelo caminho, só que eu tinha um terço no bolso e uma Nossa Senhora das Graças no outro bolso, e eu ia rezando no caminho, mas eu não, em momento nenhum eu tive medo ou me desequilibrei. Assim, eu estava calma, na verdade, mas era uma calma, claro, preocupada muito. Mas eu estava com muita fé que tudo ia correr bem, tudo ia dar certo. É isso. Obrigado, Angélica. Muito bem, pessoal. Vamos em frente. Eu não sei se ainda está valendo hoje, né? Mas não faz muito tempo. Muito tempo, para mim, é muitos anos. A própria polícia, né, recomendava, numa situação de assalto, de invasão, né, não reaja, não reaja. Uhum. Essa sempre foi a orientação da polícia. Então, para mim, independente disso, né, na minha cabeça é o seguinte: meus filhos precisam de mim vivo e eu preciso deles vivo. De repente, tem que manter a calma. Mas vamos lá. Sim. Prosseguindo na nossa leitura. Quando Então, Jesus, isso. quando Jesus instruiu seus apóstolos para que, se alguém lhes tomasse injustamente o agasalho, ele lhes oferecesse um outro agasalho, ele referia-se não tanto a um segundo agasalho literalmente, mas mais à ideia de fazer algo positivo para salvar aquele que errou, em lugar do conselho antigo que seria o da retaliação, um olho por outro olho, e assim por diante. Jesus abominava a ideia tanto da retaliação quanto de tornar-se apenas um sofredor passivo ou uma vítima da injustiça. Nessa ocasião, ele ensinou-lhes os 3 caminhos de lutar e de resistir ao mal. Número 1, retribuir o mal com o mal, o método positivo, mas incorreto. 2, sofrer o mal sem queixa e sem resistência, o método puramente negativo. 3, retribuir o mal com o bem, de afirmar a vontade, visando tornar-se o senhor da situação, de vencer o mal com o bem, o método positivo e reto. Continuo? Um dos apóstolos perguntou certa vez: Mestre, o que eu deveria fazer se um estranho me forçasse a carregar a sua carga por 1 légua? Jesus respondeu: Não te assentes para suspirar e repreender o estranho. A retidão não vem dessas atitudes passivas. Se não conseguir dispensar em nada mais efetivamente positivo para fazer, tu podes ao menos carregar o fardo dele por 1 segunda légua. Isso irá, sem dúvida, desafiar o injusto e incrédulo estranho. Os judeus haviam ouvido falar de um Deus que perdoaria aos pecadores arrependidos e que tentaria esquecer os erros deles. Mas jamais antes da vinda de Jesus, os homens ouviram falar de um Deus
que tivesse ido à procura da ovelha perdida e que assim tomaria a iniciativa de procurar os pecadores e se rejubilaria quando os encontrasse, querendo voltar para a casa do Pai. Essa nota positiva na religião, Jesus estendeu-a também mesmo às suas orações e converteu a restritiva regra de ouro em uma exortação positiva em favor da equanimidade humana. Obrigado, Lili. Por nada. E aí, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Então, Jesus, ele disse que roubou, como é que é? Essa parte do Vamos colocar. agasalho? Do agasalho, ele diz que dá o agasalho espiritual para a pessoa, né? Esse é o agasalho. Mas oferecer-se outro agasalho, ele se referia não tanto a segundo agasalho, literalmente, mas à ideia de fazer algo positivo para salvar aquele que errou, em lugar do conselho antigo, que seria da retaliação. E aqui ele fala das atitudes que geralmente poderíamos praticar, que é retribuir o método, o mal com o mal, que é um método positivo, mas, segundo Jesus, incorreto. Sofrer o mal sem queixa e sem resistência, que também é um método puramente negativo. Retribuir o mal com o bem, de firmar a vontade visando tornar senhor da situação, de vencer o mal com o bem, que é o método positivo e reto, né? Então, o que a gente vê é que Jesus sempre tenta mostrar às pessoas que elas devem confiar no Pai. Confiar não é só no sentido de que o Pai vai defender a gente de uma agressão, mas se nós acreditamos no Pai e temos fé nele, nada vai nos acontecer, não com relação à nossa eternidade. Podemos até sofrer a injustiça de um momento aqui, mas vamos continuar caminhando no reino. Bom, tudo bem, pessoal. Algum outro comentário? Não? Não, só assim não eu achei interessante, né, que ele ainda diz assim que para a gente pensar em salvar aquela pessoa. Eu não sei se vocês, eu vou contar uma historinha bem, eu não sei se eu já contei aqui. É a história de uma menina que se chamava Maria Goretti. Ela é santa da Igreja Católica, eu já contei. Então, Acho que ela não. foi agredida sexualmente e o homem tentou agredi-la, né? E ela não quis. Ela resistiu com tudo que ela pôde e esse homem a matou com 14 facadas, né? Mas ela não morreu. Ela foi para o hospital e ela disse assim, morrendo já, né? Ela não estava resistindo. E ela disse: Eu perdoo essa pessoa, não me lembro o nome dele, eu perdoo e eu quero vê-lo um dia no paraíso junto comigo, porque eu também quero ir para o paraíso. Ai, que linda. E a história dela é bem mais longa, eu até posso colocar para vocês ouvirem, né? Porque tem mais questões aí no meio. E porque, para vocês terem uma ideia, ele foi para a cadeia revoltado, mas depois aconteceu algumas coisas lá, aconteceram, e depois ele se tornou, depois que ele saiu, né? Ele pagou todo o crime dele, mas depois que ele saiu, ele se tornou um frei capuchinho, só para vocês terem uma ideia. Se Olha, que converteu totalmente. maravilha. Que lindo. Muito legal. Muito bem, Lilian. Jesus quer recolher as ovelhas perdidas, né? Ele fica mais feliz quando ele ganha um pecador do que quando os justos estão no caminho certo. Acho que é isso, na Sim, verdade. mas Tem bater um uma nível, passagem que fala que ele tem mais alegria quando ele salva um pecador do que quando sim. ele encontra um justo. Não lembro direito, alguma coisa assim.
É assim, é como os pais que têm um filho drogado, né? Não todos são todos perfeitos, trabalhadores, mas tem um que não é. Mas quando ele é salvo, eu tenho a impressão que o exemplo é parecido, né? Os pais sentem tanta felicidade da recuperação desse filho que até esquecem dos outros, né? É como o filho pródigo, né? É, Deus, quando o filho volta, ele, enquanto o filho está dando um passo, Deus estava dando 100 ao encontro, né? Então é isso. Muito bem. Só para terminar esse documento aqui, Lilian, podemos matar esse último parágrafo que está tá, faltando aqui. tá bom. Em todos os seus ensinamentos, Jesus fugiu infalivelmente dos detalhes que dispersam. Ele evitava a linguagem floreada e as imagens meramente poéticas, como o jogo de palavras, e habitualmente punha significados amplos em expressões curtas, com o propósito de ilustração. Jesus alterava o significado corrente de muitos termos, tais como sal, fermento, pescar e filhinhos. Ele empregava muito eficientemente a antítese, comparando o diminuto ao infinito e assim por diante. As suas descrições eram surpreendentes. O cego conduzindo um cego, todavia, a maior força encontrada no seu ensinamento ilustrativo foi a da sua naturalidade. Jesus trouxe a filosofia da religião do céu à terra. Ele retratou as necessidades elementares da alma com uma nova visão de discernimento interior e dentro de uma nova concepção de afeto. Muito obrigado. Obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bem. Chegamos às nossas 2 horas de reunião aqui. E segunda-feira nos reunimos de novo.